Olá, nosso objeto de estudo hoje será um tema que é muito caro para mim, que é uma cidade histórica do Nordeste do Brasil, chamada Igaraçu. É importante salientar que é uma cidade do século XVI, várias etapas de evolução, e este tema eu já discorri sobre ele na graduação na Universidade Federal em Arquitetura e Urbanismo, também no mestrado na USP, com o tema discutindo a evolução urbana e também a construção desse território, desse conjunto edificado enquanto um patrimônio com valor, o qual foi tombado definitivamente, como conjunto na década de 70. Mas aconteceram antes diversos tombamentos de monumentos isolados. Existem vários campos de análise desse ambiente com valor de patrimônio, e dentre as várias possibilidades de discussão, vamos focar num recorte de um aspecto interessante dessa construção, dessa evolução. Queremos observar como esse espaço colonial de 1535 sofreu evoluções ao ponto de ter sua passagem pelos séculos XIX e XX com alguns fatos urbanos interessantes que vale a pena observar. A Europa tinha acabado de passar todo o processo de higienismo, sanitarismo, haja visto as intervenções de Haussmann em Paris, com a abertura de avenidas, preocupado com a questão sanitária, mas também preocupado em afastar aquela classe de pessoas que tinha vindo do meio rural e estava ali sem habitação, sendo vetores e vítimas também dos problemas sanitários, também de violência, e eram vistas pelas teses que a gente não tinha a presença do profissional de urbanismo na época, mas as teses médicas, de saúde pública, elas diziam, apontavam esses grupos, que era a grande maioria naquele momento do êxodo rural, naquelas cidades, chamava de classes perigosas. Então esse período de sanitarismo ele não ficou restrito a Paris. Esse modelo também foi executado por Cerdá em Barcelona, Abercrombie em Londres. Tivemos também essa passagem da preocupação sanitarista, de demolição do antigo para abrir avenidas e todo um processo de modernidade a todo custo, chegando também com um pouco de retardo no Recife, na década de 1910, toda essa década com a intervenção no bairro do Recife, do Porto, e com grandes demolições e reconstruções. Esse fato também foi presente em Igaraçu, um pouco mais tarde, por volta de 1932, onde todo esse discurso higienista, sanitário, de expulsão das classes menos favorecidas do centro da cidade, foram executadas. E como não é incomum, com um discurso que não enfrenta, que não assume que tem essa preocupação. O discurso é sempre a questões sanitárias, entre outras questões técnicas. É importante destacar que Igaraçu, pensando nessa construção enquanto patrimônio, com valor estético, histórico, sua excepcionalidade e traços, marcas importantes de autenticidade, é preciso lembrar
que a história das cidades coloniais tem alguns componentes que são importantes. O geógrafo Manuel Corrêa de Andrade e também José de Castro estudaram um pouco essas questões geográficas e mostraram que existem condições geográficas que são almejadas por aqueles primeiros colonizadores. Essas condições remetem a preocupações vigentes na época, lembrando que no século XVI a gente vê as ideias racionais, né, do retorno do clássico, através do renascimento desse clássico. Então a Renascença ela tinha presente essas preocupações e essas ideias e soluções que foram muito bem executadas lá por Grécia e Roma. E destacando a questão da Grécia, a gente vê a Acrópole, a questão de se defender através do amuralhamento, através de se colocar em mais segurança nos relevos, nos pontos altos, que ajudaria na defesa. Então esses elementos, eles estavam em voga, não é? E serviam de alguma forma para militarmente ajudar a que aquelas áreas que estão sendo conquistadas, quando fosse pensar na ocupação, traços dessas ideias estariam presentes. Não só isso, né, mas sabendo que o século XVI, mais precisamente meados do século XV na Europa, tinha se acabado de sair de um período chamado Idade das Trevas, mas as soluções militares, principalmente da muralha, da cerca, também como elemento de proteção, as ideias medievais, também estavam na cabeça como técnicas militares. E por isso vemos como foi usual utilizar elementos desses dois períodos, né, já que no século XVI era um campo, né, de exercício dessas ideias no Brasil. E uma das estratégias que foi colocada em prática aqui no Brasil foi a preocupação em como tomar posse. E aí várias tentativas aconteceram, né? A gente já sabe, pelo estudo da história, que mesmo antes do século XVI, a gente já tinha presença de europeus, principalmente franceses, nessas terras que em todas elas tinha sido destinada para Portugal. E havia uma preocupação da coroa portuguesa com essa presença, né, essa relação dos franceses com os índios, comercial e de extrativismo, né, à base, entre outras coisas, de escambo, né, e outras negociações. E aí a gente já vê a vinda, em 1501, de portugueses, né, no Brasil. O Gonçalo Coelho ele veio em 1501 e em 1503 voltou, inclusive acompanhado de Eduardo Coelho e desse militar que nós vamos conhecer como muito atuante, que é o Cristóvão Jacques, que não era português, né? Tinha descendência ali espanhola, mas também é chamado de Cristóvão Val Jacques, mas a historiografia brasileira registra muito mais como Cristóvão Jacques. Havia um grande interesse após essas primeiras investidas, de oferecer para a coroa uma proposta de ocupação, né, privada, com investimento privado, com pessoal também vindo da Europa às custas desses empreendedores, mas essa ideia não foi executada, não foi aceita pela coroa. Mesmo assim, esses personagens que conheciam passaram a ter um papel importante, né? Então os Coelho e também o Jacques, eles tinham um conhecimento, né, muito interessante, né, muito útil, né? Há registros
de outros empreendedores também oferecendo essa proposta, mas o rei, né, de Portugal começou a pensar numa solução ainda incipiente, que era aquelas expedições chamadas para guardar a costa brasileira, né? A gente tinha a quantidade pequena de embarcação, uma embarcação não daria conta, né, de toda a costa, mas e serviria para ir colhendo informações a ponto de que o registro da presença muito grande desses franceses, inclusive aqui na Barra Sul da ilha de Itamaracá, a partir dela ocupando o sinal Santa Cruz, uma relação com aqueles índios da região, mas também via-se em outras partes do Brasil, como por exemplo na área ali próximo ao que hoje conhecemos como Rio de Janeiro, né, próximo ali de Cabo Frio, e outros lugares, como perto da Bahia também, né? E aí se tomou a decisão, o rei tomou a decisão de que iria começar a organizar, né? E aí instituiu o governo, uma forma de administração, né, dessa falta de controle, né? Estabeleceu uma administração, e aí chegou o momento em que esse personagem, que nos é muito caro, Cristóvão Jacques, substituiu, né, o primeiro organizador, e ele foi ali tomar frente, né, tomou a frente dessa organização através do estabelecimento físico de postos, entrepostos que serviriam muito bem, mas também pontos de apoio militar, que isso foi denominado feitoria, né, um pouco diferente, né, ainda não tinha um fluxo para servir como alfândega, como em outros lugares serviria, mas principalmente uma forma de tomar posse, mas com um objetivo muito claro de combater esse inimigo que na pauta estava o francês, principalmente, né? Então rechaçar a atuação deles era um dos principais papéis das feitorias. E a gente viu que em destaque, um destaque na história dado às feitorias de Cabo Frio e Igaraçu. Em Cabo Frio, no Rio, houveram muitas disputas, muito mais ferrenhas. Não que as disputas aqui aquela embarcação chamada Nau La Pellegrini, né, a Pellegrina, também não foi forte, mas a primeira os embates chegaram até o ponto de a gente ver a desativação da feitoria de Cabo Frio, e por um momento, né, o Brasil era gerido, as terras do Brasil eram geridas a partir da feitoria de Cristóvão Jacques em Igaraçu, e ela foi estabelecida lá em 1516. Ela tinha uma estrutura já muito bem pesquisada e analisada pelo arqueólogo Marcos Albuquerque. A última grande expedição em 99 revelou marcas ali, não só da feitoria, mas também de outras fortificações, como nós vemos aqui anotado, né, no nosso quadro, que após a feitoria de Cristóvão Jacques houve também a construção de um reduto português, inclusive para defender aquele ponto da Barra Sul, Itamaracá. Esse período é muito conturbado, porque ele é marcado principalmente a partir de 1526, com a presença de uma outra feitoria, que é a feitoria francesa na ilha de Santo Aleixo, né, que na ilha de Itamaracá, ali próximo de onde é a Vila Velha. Então era muito importante estar ali, porque naquele ponto você teria a primazia do acesso à Barra Sul, que era a barra que servia mesmo para tráfego das embarcações, porque a Barra Norte, onde a gente chamava de Barra de Catuama hoje, ela tinha muito problema, muita dificuldade, né?
muitas croas de areia, vamos chamar assim, né, que dificultava os barcos grandes a passar, e houveram bastante naufrágios ali. Então a linha, né, de tráfego seria ideal, né, possível, correta, era reconhecida como a Barra Sul. A partir do momento que os franceses estão lá naquele ponto, né, cria uma dificuldade muito grande para a feitoria portuguesa, que estava mais adentro no canal Santa Cruz. Houveram várias disputas, e por fim, em 32, uma das embarcações francesas, com cerca de 18 canhões, conseguiu incendiar e por abaixo a feitoria, né? E o Pero Lopes, uma figura foi avisada, ele estava ali, tinha chegado de uma expedição, né, que ele fazia, e ele soube e pôs-se atrás, né, dessas embarcações francesas, capturou, destinou todo aquele material que tinha sido furtado, né, da feitoria de Igaraçu, de Portugal, trouxe os franceses para reconstruir a feitoria, tomou a feitoria francesa e, além disso, né, construiu um reduto, né, com essa mão de obra, que é um reduto português, né, feito com essa mão de obra miscigenada, né, e as várias técnicas construtivas que estão lá. A gente tem essa materialidade já prospectada pelo Marcos Albuquerque, de grande valor histórico, de valor enquanto patrimônio edificado, né? Então temos ali uma arquitetura, uma ruína de uma arquitetura bastante relevante. E aí, por fim, essa mesma área, né, ela serviu durante algum tempo. Se você imaginar o tamanho da feitoria, em algumas dessas disputas, foi apreendido uma embarcação francesa com 300 homens. E os 300 homens ficaram presos na feitoria. E a feitoria tinha uma casa, mas tinha um grande cercado, né? Então, você precisa imaginar um pouco desse... não vamos nos alongar com relação à feitoria, porque o nosso tema com relação a Igaraçu é outro. No outro momento, vamos tratar especificamente sobre esse tema da feitoria. Mas é importante salientar que a feitoria, então, além de entreposto, tem uma estrutura militar já estabelecida e serviu muito bem a partir de 1535, quando Duarte Coelho, né, em 34, recebeu essa carta de doação e em 9 de março chegou a feitoria para tomar posse da sua capitania. E a partir dali, muito próximo, terra dentro, nesses 19 anos que haviam passado lá, os portugueses tinham bastante conhecimento do território todo da capitania, uma boa relação com os índios, e há quem se engane, né, com histórias de que houve, na verdade, uma disputa, uma guerra, uma vitória portuguesa, né, aquelas posturas positivistas, para que se ocupasse Igaraçu. Até esse momento a relação era bastante frutífera por conta do escambo, mas havia na cabeça do português a estratégia de escravização, né, cada vez maior, e principalmente quando você vai para a Vila de Igaraçu, começa a aparecer um esforço muito maior, não só para os colonos, mas para os índios, né, que ali foram sendo colocados progressivamente numa situação que desagradou, né, que ao ponto de incomodou muito o donatário, inclusive na construção posterior depois de Igaraçu, a construção de Olinda, e a convivência se prolongou com dificuldade depois. Mas inicialmente tem ali uma força-tarefa conjunta, né, com os indígenas, né, a ponto de que a gente só vai ver nos documentos de Igaraçu um pedido em 1548 feito por Afonso Gonçalves, pedindo autorização à coroa para comprar escravos com recursos da fazenda, com recursos da produção agrícola, produção do cana-de-açúcar que se fazia em Igaraçu. Então 1535, né, foi o momento importante onde lá foi fincado o marco, né, aquele marco
em pedra, né, que toda a capitania tinha o seu marco para decidir o ponto do começo ao final, e as marcações eram feitas no litoral, né, porque eram as portas de entrada, a gente não tinha estrada, né, então os pontos de entrada para as capitanias eram no litoral. Então a gente tem ali a presença de pelo menos 2 marcos, um marco da capitania de Itamaracá e um marco da capitania de Pernambuco, aquele trecho. É importante salientar que Igaraçu ele tem muitos registros importantes, né? Por exemplo, o Frei Vicente Salvador descreve muito bem esse momento que a gente estava comentando aqui, né? Da saída, da chegada de Eduardo Coelho, o seu caminho, né? Pelo rio que antes chamado de Rio Igaraçu, depois Jussara, né? E hoje alguns chamam de como São Domingos, muito mais por conta da posterior presença espanhola, né? Esse nome é extraído desse período, mas no começo, né, a gente vai ver que esse planejamento, esses 19 anos na feitoria serviu já para esse reconhecimento e sabia onde existia esses pontos de maior segurança. Infelizmente, a gente não tinha uma área elevada próximo à praia, né? A gente tinha próximo ao mar. Resultado disso, a situação ideal para a ocupação de um povoado, né, que vai virar vila, depois cidade, é que tenha o seu porto, que é a porta de entrada para a cidade, para o povoado e vila. Ela estaria ideal, seria próximo do mar, né? Mas a gente vê que isso não acontece nem no caso de Igaraçu, nem no caso de Olinda. A gente não tem uma situação de porto próximo da área de relevo elevado. Por isso que o porto, né, ele tem, em Olinda tem o istmo que o separa, né, e Igaraçu tem essa distância pequena também entre aquele porto primeiro, que é chamado de Porto de Pernambuco. Depois que Recife surgiu o seu porto, ele começou a se chamar de Porto de Pernambuco Velho, mas desse Porto de Pernambuco, até o momento é o Porto de Pernambuco que existia, para Igaraçu é uma distância muito pequena, né, pelo canal, pelo rio, e o adentro, aí você encontra a situação, e lá também se faz um pequeno porto, estabelece toda a estrutura da cidade baixa, né, que é ligada ao porto, ao pequeno porto, um trapiche, né, toda a área, né, e aí em cima, né, a gente vai ver uma área mais, a cidade alta, né, onde vai ter a casa da guarda, né, vai ter outras estruturas de ocupação, né, de habitação, uma igreja, né, nesse ponto mais elevado, e também servia também como ponto de observação, né, daquele ponto da igreja da matriz, a casa paroquial, uma estrutura fortificada, né, toda aquela robustez, daquele ponto da casa, que hoje é para a casa paroquial, os fundos da igreja, você conseguiria, era um ponto de vigilância importantíssimo, porque dali você conseguia visualizar o porto debaixo da cidade baixa, né, ali embaixo, perto do rio. Você conseguia ver todo o trajeto do rio e conseguia também ver uma parte interessante, né, uma parte próxima à entrada da Barra Sul, né, próxima de Vila Velha, né, você conseguia enxergar um pouco dessa movimentação. E aí o Frei Vicente de Salvador registrou muito bem isso, né, falando, né, que o Eduardo Coelho ele aprontou a vila junto com Afonso Gonçalves e depois deixou essa vila ao encargo dele, né, depois de organizada a vila, e aí se dirige para Igaraçu. O documento, mas quando é que ele foi para Igaraçu? 1537. A gente tem um documento que institui, né, quando Eduardo Coelho começou, né, a ocupar, né, a organizar Olinda, né? Então, próximo aí de um pouco menos de 2 anos, né, ele estava já com o engenho, né, com o povoado organizado, com as principais construções.
sendo colocadas, né, em prática. O Foral de Olinda, então, ele registra um pouco isso, né, e é interessante que o Foral de Olinda, que é o documento fundante de Olinda, ele se refere, né, ele diz que as terras deles fazem limite com as terras das já existentes, né, o povoado, né, de Igaraçu. Ele chamou de vila, né? Na verdade, Igaraçu foi vila em 1564. Inicialmente surgiu como povoado. Mas aí o documento muito importante, né, que é o Foral, ele diz que existia ali, né, ao norte de Olinda, né, chamado Termo de Santa Cruz, a Vila de Santa Cruz, né, muito próxima a Olinda. Então, quando Olinda foi fundado, já existia Igaraçu. Barléus, no século XVII, encomendado por Nassau, também descreve um pouco dessa importância, né, que tinha a vila de Igaraçu, e ele diz que aquele era um local de pessoas bastante humildes até um certo ponto, mas tinha uma quantidade muito interessante de engenhos que foi aumentada, né, com a saída de muitos ricaços de Olinda, que passaram a morar, né, a fincar a ocupação em Igaraçu. Né? Então o século XVII é um momento de impacto importante nessa expansão da cidade, né? Qualidade de algumas construções, né? A gente vai ver sendo organizado, né? A expansão da cidade, né? E a presença, e a maior presença financeira na cidade, até que os holandeses também, os neerlandeses, né? Porque a gente sabe que, na verdade, não existe uma bandeira holandesa. Presentes são os neerlandeses, que a gente vai ver belga, alemão, inglês, francês e gente de Holanda, né, presente ali em Igaraçu. A gente costuma dizer que a presença foi massivamente destrutiva, né, mas nesse processo de evolução, né, há que se estudar mais, né, sobre essa atuação. Por conta disso, a gente foi elaborando esse estudo desde a graduação, depois pelo mestrado na USP, e a gente foi registrando, né, como foi esse processo evolutivo da cidade. Criei aqui um mapeamento da cidade. A gente tem aqui, por exemplo, a gente identificar, né, aqui onde estaria a ponte de Igaraçu hoje. Né? Esse caminho aqui, né, é o caminho daquela ladeira de São Sebastião. Aqui que estaria a igreja de Corte Damião. A gente não tem um convento de Santo Antônio ainda. Então aqui embaixo só tem um porto, a igreja, umas poucas ocupações. No ponto mais ao sul, próximo de onde hoje a gente tem a igreja da Misericórdia, né, a gente teria a Casa da Guarda, né, talvez um pouco mais para baixo, né, a Casa da Guarda. Né? Então é uma estrutura pequena e provavelmente a gente imaginou aqui um cercado, né, que é próximo a esse que foi registrado, inclusive, e desenhado por Hans Stad em 1555. Então a gente tem aqui a Cidade Baixa, né, e aqui esse ponto, a Cidade Alta, como toda cidade, como em Olinda, como na Bahia, né, as cidades aí litorâneas do século XVI. A gente vê aqui, o desenho está pequeno, né? A gente vê um cercado e dentro algumas construções, né? Aqui o canal de Santa Cruz, aqui já a Ilha de Itamaracá, aqui Olinda e Cabo, né? Goiânia. Então a gente tem toda uma estrutura aqui da capitania de Pernambuco e Itamaracá, nesse período. Alguns cartógrafos importantes também registraram, né,
Temos muitos documentos, né, guardados no Instituto Histórico Arqueológico Histórico Geográfico Pernambucano, que mostra a preocupação, né, em registrar, documentar essas informações, né, sobre as redes de interiorização, sobre o relevo, a qualidade, as dimensões, né, e com certa precisão, né, o registro da costa, né, e um pouco dessa interiorização desses caminhos pelos rios. Aqui, só para a gente aproximar um pouco, a gente vai ver aqui Itamaracá, que seria a área onde estaria a feitoria, né? O rio caminho adentro, então tem uma representação do que seria Igaraçu um pouco rio adentro, e ele está informando que esse rio continua no interior da região. Uma representação aqui também do posto, né? Que a gente vê aqui um pouco dessa estrutura portuária, né, com essa torre em madeira de vigilância e tal, muito próximo do que seria uma estrutura de entreposto, né, como aquelas que foram usadas pela feitoria. Igaraçu ele sofre um crescimento bastante considerável até 1595. A gente vai ver que há uma expansão, a gente vai ver surgindo o convento de Santo Antônio, ainda não o convento, a igreja de Santo Antônio. Essa estrutura aqui da Cidade Baixa, né, começa a ganhar trapista, né, já uma condição maior de a questão comercial, funcional, baixando por aqui. As terras pertencentes, né, as terras públicas eram marcadas e se estendiam até esse limite também, né, então a gente já vê uma expansão da ocupação de ocupações tanto residenciais. Eu vi aqui a presença da Igreja da Misericórdia, da Santa Casa, que era uma estrutura muito importante, inclusive feita, segunda no Brasil, esta aqui de Igaraçu, e feita a manda direto da esposa, né, do rei de Portugal, né, que tinha nessas estruturas de Santa Casa da Misericórdia todo o trabalho social, feito para viajantes, pessoas mais pobres, né, e aí também, como um trabalho social era ligado à saúde também, então tinha o pequeno hospital, que era a Santa Casa da Misericórdia. A gente não tem marcas disso, a gente deixou isso importantíssimo. Essas ruínas estão aqui esperando um momento de um grupo de pessoas sérias tomem alguma atitude, né, e consigam trazer isso de volta, né, essas informações importantes para a cidade. E aí a gente tem aqui um fato importante nesse período, é que por conta das muitas romarias, né, da quantidade de pessoas que tinham de Olinda, né, e enchiam, né, tanto a nave, pequena nave, da pequena, que era uma capela, né, a gente tem uma pequena capela aqui, onde mais ou menos onde a gente tem o altar, né, hoje da igreja, aquele altar-mor, aquelas paredes mais grossas, inclusive em taipa, algumas partes em taipa, pedra também, e a gente vai ver que nesse período, né, o rei autoriza, o Afonso Gonçalves consegue recurso, e em 1595 a igreja já está em reforma, principalmente para ampliação da nave. Nesse momento, a igreja da Misericórdia, que já existia ali desde meados do século XVI, serve como igreja matriz, né, durante bastante tempo. A gente vê aqui uns registros importantes do Franz Post, né, mostrando a Igreja da Misericórdia, o casario, a estrutura do largo, né. Ele aqui não mostra, né, uma parte provavelmente das edificações que foram demolidas, né. É interessante o campanário aqui em madeira, né, ainda não está ligado à igreja, mas vemos a igreja destelhada. Ali embaixo já uma estrutura do século XVII, né, que não é só igreja, né, já começa uma estrutura aqui vai começar, né, a gente está mostrando o registro do século XVII, e estamos falando do fim do século XVI. Desse período para cá, a gente vai passar ali uns 30, 40 anos, e já o convento vai entrar com uma plena expansão, né, e vai começar a surgir a parte conventual, né, e o posto já registra. Diversos mapeamentos surgiram, né, identificando aqui a área de Igaraçu, infelizmente todos pequenos, né.
aqui em Itamaracá, em toda uma parte do litoral, Guaiana, né? Olinda e Recife, mostrando onde a gente está situado. Na época da minha graduação, eu acabei exercitando o meu lado artístico, meu lado de artista aí, e de tanto a gente tentar saber como é que seria essa Igaraçu, né, com aquele casario, né, porque a gente sabe que ele foi demolido em 32. Então uma vez esbocei aqui com grafite, né, no papel manteiga, fiz as minhas anotações aqui sobre o que a gente está contando, mostrando, né, que existia documentos, mostrando que existia essas ocupações, né, a gente tem aqui no período inicial, antes do século XVIII, a igreja com elementos renascentistas, né, meio irregular, racional, ainda sem a torre sineira, né, que é um elemento que vem no barroco, né. E na planta a gente também vai ver essa expansão da igreja, né, criada nos corredores laterais, né. A gente vai ver um adensamento, né, surgimento aqui muito provável já do nicho aqui que vai nessa área comercial aqui de baixo, portuária, né, que vai ser depois da igreja, a Pérola do Livramento, né. Então é um adensamento, um fluxo muito grande para a área das cacimbas, né, que é o abastecimento de água, né. E nas demolições que são apresentadas no registro de Franz Porsche, né, do século XVII, a gente vai ver também algumas perdas de edificações naquele lado das casas que vinham da ladeira onde é o cruzeiro hoje, que seria esse casario, né, que ia até onde está as casas, a Câmara dos Vereadores hoje. Então tinha um correr de casas ali, e o registro mostra um pouco de demolições e talvez começou a haver algumas delas não foram recompostas, e a gente não tem o registro, né, de quantas casas voltaram a ser, essa rua, né, começou a ser recomposta. Aí, o que a gente sabe é o seguinte, em 2002 eu comecei meu mestrado na USP e consegui encontrar os documentos das viagens, né, todos os documentos da viagem de Mário de Andrade, que fez em 27 e 29 ao Brasil, para reconhecer as riquezas do Brasil, e lá, né, agradeço muito ao professor Zé Lídia Tavares, professor doutor da FAUSP, que já tinha visto esses documentos e registro no livro Turista Aprendiz, do Mário de Andrade, e me deu a sugestão de fazer essas pesquisas no Instituto da USP, e eu consegui requisitar por ofício, escolhi as imagens e mostrei, né, e passei para algumas pessoas com muita alegria, né, essa imagem que mostra, daqui a pouco eu vou mostrar essa foto, que mostra esse casario que até a década de 90, né, enquanto eu fazia graduação em arquitetura, eu tentava imaginar como seriam essas casas. Na época do mestrado eu tinha feito até, esse foi um dos primeiros acontecimentos do mestrado, encontrar essa imagem, mas um pouco antes eu tinha feito entrevistas e um médico que morou em uma dessas casas, né, ele contava detalhado que criava entre uma casa e outra, e existia uma criação de vacas, né, e aí é muito interessante que a gente, quando olha a imagem, bate exatamente com o doutor Neiro, né, com o doutor que era ginecologista, trabalhava em Igaraçu. Eu entrevistei aí, antes dele falecer aqui, morava em Paulista. E é importante nesse processo de pesquisa, né? Aqui também a gente vê um fato importante, né, que é a igreja vista ali da beira do rio, né, da parte de trás do convento. A gente vê que ele faz uma adaptação, né, ele registra o convento de trás. A gente vê aqui no alto a Igreja da Misericórdia, né, ele está vendo de lá para cá, de trás do convento para cá. Então ele está vendo aquelas casas que vêm da ladeira, né, que vem para o cruzeiro. Ele está vendo a Igreja da Misericórdia. Aqui atrás está a igreja essa igreja aqui não aparece, né, porque ela está por trás. Esse casario aqui, né, você mostra do outro lado da rua. Mas a gente vê aqui, ó, curiosíssima a presença da Igreja do Livramento, a Capela do Livramento. Então,
A gente hoje é acostumado, né, erradamente, a olhar a data que está na Igreja do Livramento e dizer assim, ó, a esperteza leva a pessoa a dizer, está escrito ali de 1728, então é 1728, é a igreja do século XVIII, a igreja barroca. Mas não, essa é a data da reforma barroca. A igreja existia antes e está aqui documentado. Inclusive, ao lado da igreja, né? Inclusive essa igreja, ela não só essa, a gente vai ver que exceto a igreja da Misericórdia, né? E a igreja do Santo Antônio, as três igrejas estão soltas. A igreja matriz está solta, tem rua de um lado do outro, baseado naquele sistema do lado do Camilo Cid, da concepção artística da cidade, né? Essa igreja está praticamente no palco, né? Ela está no centro das atenções. Então, de um lado e do outro dela passa a rua. Aqui também existia rua passando da igreja, da rua do lado e a rua do outro. Inclusive, uma rua chamada de uma rua dos escravos, né? É muito importante a gente ver que isso aqui foi fechado, né? Por um portão. Até o século XX não tinha portão aqui. A prefeitura fechou e ocupou o terreno da igreja como estacionamento, e do outro lado a igreja fechou e também botou um portão e fechou a rua. Então a gente não tem mais passagem para trás. Inclusive essa rua, a Rua da Figueira, que era uma rua de serventia, né, que é onde as pessoas iam do porto, passando por trás das casas, né, para não haver muita circulação, uma opção de circulação por trás das casas, né, por várias necessidades de serviço que existia. Essa imagem também aqui é importante, né, que mostra o convento visto daqui, descendo a ladeira. Descendo a ladeira, a gente vai encontrar um caminho que vai, né, que vai para o Livramento, né, aqui também pelo beco vai para o Livramento, que também vai, aqui vai, no muro do convento a gente vai para onde é a Fachesp, né, que a gente é o caminho que ia para o engenho, e a gente também vai ter por trás desse casario já o começo da Rua dos Ferreiros, que é chamada de Rua dos Mulatos, né. A gente está falando dessa estrutura aqui. Essa aqui é a Rua dos Ferreiros, e onde hoje é a via, né, asfaltada, onde passa o ônibus, onde passa o principal trajeto, aqui o convento. Então essa estrutura aparece aqui, né? A gente está aqui, muito provavelmente, nessa Rua dos Mulatos, aqui, ó, está aqui a Rua de Baixo. Aqui em cima, aqui não mostra, né, mas aparece uma outra rua, né, descendo. Então a gente vai encontrar no mínimo uma rua, talvez a Rua do Livramento sendo essa aqui sendo a rua, a ladeira, né, a ladeira franciscana. Então aqui a gente vê que tem uma passagem, uma coisa, um caminho ou outro, né, que vai talvez para a Rua dos Mulatos e a Rua de lá. Então o desenho não é um documento, né, mas está a pista das coisas que ele viu naquele momento. Uma outra, a mesma imagem, né, e mais uma outra cartografia que mostra a ilha de Itamaracá e a ocupação de Igaraçu aqui próximo, né, sempre ela é documentada por conta do seu tamanho, da sua importância na época, né, e sempre aparece nos registros cartográficos. Mesmo registros como aquele do espanhol, né, que ele acabou de mostrar, e o registro português. É muito importante esses registros feitos por post, né, que bem ilustrados, tal, que mostravam um pouco não só do litoral, né, que ele se utilizava, né, dessa cartografia já existente para representá-lo aqui, mas também para mostrar um pouco do modo de vida, né, do padrão construtivo que existia. Ampliando um pouco essa imagem aqui de Igaraçu, apesar dessa marca d'água, a gente consegue ver aqui um pouco da destruição, né, que foi encoberta pela vegetação, mas aqui já aparece um campanário, né, aquele de madeira, aquela estrutura da sina, mas já aparece ali uma parte, uma pequena construção, né, do convento. Ainda não é um convento barroco, né, a igreja e convento. Aqui o casario de cima, e aqui mostra já a existência da Rua dos Ferreiros, da Rua de Baixo. Então essa aqui é uma rua em cima e essa aqui é uma rua lá embaixo, né, que a gente, perto do convento, a gente passa por trás do casario. Aí a mesma ideia, né, só que aí a gente deu um pouco mais de destaque
né, para esse elemento aqui, ainda com o mesmo um estilo chão, né, um pouco trazendo as ideias do Renascimento, a igreja destelhada, com óculos, esse óculos não foi recuperado, né? Aqui quem aproxima aqui vai ver que mostra até o interior da igreja. Nesse período a igreja, período neerlandês, né, a igreja foi utilizada com o templo calvinista, né, foi convertida, mas aqui é importante que a gente vê a presença do muro, né, aqui outra presença do muro, tornando esse importantíssimo elemento típico da arquitetura feita pelos franciscanos. O modo, esse elemento do ádrio é uma forma que as pessoas podiam adentrar a igreja, e aqui ao redor da igreja tinha um muro onde as pessoas estavam produzindo sua alimentação, vivendo, né, cultivando, criando animais, peixes. Tem um pequeno portão aqui que leva para trás, que tem também uma pequena salina. Aqui no lado de cá tem uma pequena viveiro. Então as pessoas estavam vivendo aqui na sua vida semi-rural, né? Na verdade isso aqui foi uma sesmaria, né? Uma área considerada rural, né? Fora do centro aqui da vila. E as pessoas podiam entrar na igreja e sair sem entrar na vida rural, né? Na vida do enclausurado, né? Então esse aqui é muito representativo, né? Esse elemento que a gente vê ele conservado até hoje, inclusive tocando na frente, no frontispício da igreja. Há quem ache feio, mas essa é a sua beleza. A beleza dele é ser um autêntico registro da vontade da arquitetura franciscana. Então, o nosso desejo de achar feio bonito não leva em conta, ninguém leva em conta isso. Isso não é importante. Porque se eu acho feio que a parede do muro conventual, do adro, toca fecha ali e encosta na igreja. Essa coisa vai ser uma aberração, né? Querer alterar, modificar, intervir, deixar a minha marca na arquitetura do estilo chão, renascentista, né? Típica, a tipologia franciscana. Um outro registro também do Franz Bosch, mostra um pouco aqui, provavelmente, próximo à Igreja da Misericórdia, um elemento que poderia ser resquícios, né, de outras edificações também que estariam por aqui. A gente que anda na rua hoje, a gente consegue ver ainda a soleira das casas, né, por aqui, da Santa Casa da Misericórdia, talvez um resto dela, e ele não mostra aqui a Igreja da Misericórdia. Um pouco de ruínas aqui embaixo, o convento de Santo Antônio. As pessoas, essas composições ele usava sempre, né? É uma composição onde vai ter uma boa parte do desenho, o céu, a linha, né? Aqui as figuras convivendo, né? A vegetação é muito quase que um padrão de desenho que ele fazia. Mas serve muito, né? Esse é o mesmo desenho, né? Já acabado. E nele traz informações e localiza aqui o que é cada elemento. Aqui mais de perto, né, a gente já vê muito boa essa imagem, né? Aqui está o convento, né? Aqui a igreja matriz, né? O campanário. E aí aqui na legenda eles quem acessar essa imagem consegue ver cada elemento, né? Um pouco da vestimenta, a presença principalmente dos brancos, né? E dos escravizados, poucos escravizados, mas servindo aos brancos. Um pouco desse casario de cima, né? E aqui o muro conventual, aqui é o muro do convento. Aqui é a esquina do muro, aqui já é o muro no outro sentido, né? Então a gente tem o muro do adro aqui, ó, do mesmo jeito. Para quem insistir na dúvida, também tem essa aqui. Essa aqui mostra o muro, né, tocando na igreja. E olha que essa igreja que nós temos hoje não é essa aqui. A gente teve uma construção a mais aqui, uma ampliação, né, com aquelas colunas, né, com aqueles arcos, né, que é o vestíbulo, né, quase que comparando com um terraço, né, um foyer, uma antessala, né, para quem entra na nave da igreja. Então aqui a gente houve uma expansão e o muro novamente continuou sendo o elemento que tocava nessa construção. É importante a gente perceber, né, que há muitos registros disso. Aqui um pouco do cordão conventual, tipologia do convento,
né? Como esses vários registros servem para a gente levar a sério o estudo, né, da tipologia da cidade, as coisas que aconteceram, como é que ele evoluiu. Esse documento aqui já serve para a gente identificar um pouco daquela estrutura ao redor da cidade mais antiga, né, com os seus engenhos, os caminhos que surgem, né. No século XVIII, a gente já vê, né, depois da passagem do holandês, algumas casas foram demolidas, como essa aqui, e é curiosíssimo que você vai ver isso numa foto real, e batendo com aquela entrevista que eu fiz, que realmente, entre uma casa e outra dessa aqui, eu criava boi mesmo. O cara falou, né, o entrevistado falou, e o Mário de Andrade veio e registrou, né. A gente não vai se alongar falando sobre Mário de Andrade. No outro estudo a gente vai mostrar um pouco sobre esse aspecto, né, das visitas de Mário, né, é importante, pensando no patrimônio. A gente vê aqui uma expansão do convento, né, a igreja e o convento, já com a ordem terceira, começa aqui a surgir no barroco, né, uma mudança de escala na cidade, né, a gente vai começar a ter, não só no interior das edificações, surge aqui a torre sineira, então a monumentalidade começa a aparecer, a torre sineira também lá no convento de Santo Antônio, na igreja e convento, aqueles elementos de voluta, né, todo aquele rebuscamento, né, aquele tratamento em pedra, em cantaria, em adornos do barroco. E aí também existe uma lacuna gigante no estudo sobre a igreja matriz, que é a informação da sua fachada externa barroca. O que a gente tem aqui registrado é um documento, é uma pintura, mas já com a informação dela no século XIX, com a torre continuou barroca, ninguém mexeu, mas se alterou, tirou os elementos aqui. Quando surgiu o barroco, tinha fronteira triangular, então colocou-se voluta, os volutas e outros adornos do barroco. Quando chegou o século XIX, tirou esses elementos barrocos e colocou esses elementos com gosto eclético do século XIX. E está aqui, eu já nos documentos, já no meu desenho aqui, tirou aquele casario que estava aqui e já surgiu toda essa estrutura da igreja, né, e convento, ligado ao Sagrado Coração. Também aqui a abertura das casas, algumas casas foram demolidas, né? Existe um adensamento, já um adensamento, né? Aqui que já tinha surgido em fim do século XVII, meados do século XVIII, né? A gente tem nos 200 anos, 1735, se inaugura essa igreja barroca, né? Que é a igreja de São Sebastião, na área que hoje costuma ali perto da área dos bancos, né, onde está o centro de artes, e outras casas, né, essas edificações, um casario relevante que a gente encontra aqui. Existe uma expansão também da cidade, né, outras construções relevantes, né, que aparecem aqui, e depois das demolições dos neerlandeses, a gente a possibilidade de algumas dessas construções não terem sido recompostas, né, e facilitando aqui o caminho para as cacimpas, né, o caminho aqui para a rua de baixo, né, que é chamada Rua dos Mulatos, também chamada de Rua dos Ferreiros. Então, o que se vê nesse período não é só essas modificações da arquitetura. O que acontece, na verdade, é todo um modo de vida barroco, né, ligado ao surgimento das irmandades, todos aqueles rituais que prendia, né, o fiel desde o seu nascimento, o batismo, a crisma, as procissões, as missas, né, os sepultamentos, né, os enterros, todos esses elementos, né, da fé, da convivência, todos muito bem coordenados, inclusive regidos pelo sino, né? A gente tem a grande marca de controle da cidade, o sino da igreja. Por isso a importância, o surgimento da torre sineira, né, como um elemento estratégico nessa composição. No convento de Santo Antônio existe ali o Museu Pinacoteca, onde a gente tem esse registro muito curioso, muito importante e muito elucidativo que mostra a igreja do século XVIII. A gente vai ver aqui a descida, né,
tecida também de elementos da Rua da Figueira, aquela rua que passava por trás. A gente provavelmente tinha edificações, a gente não sabe se era em pedra ou se era em taipa, a gente não vê mais registros dela, mas ali no alto, muito pujante ainda, né? Apesar de em 1632 ela ter sido o palco dos holandeses, com Calabar, que trouxe os holandeses e aqui promoveu bebedeiras, né? Promoveu o estupro das mulheres de Garaçu, né? Então a igreja perdeu até um prestígio, perdeu completamente o prestígio religioso, mas ainda está presente aqui. A gente vê que ela está em pé. Depois do século XIX ela vai ser usada como cemitério, e hoje a gente está aquela lástima lá, que é o edifício arruinado, sem cuidado, né? Com total descaso, e com risco de perdê-lo, né? de desaparecer. Já visto que as chuvas, o vento, o mato aqui podia ser combatido com uma injeção de veneno tauá, e aí o vento tem forçado as pedras e tem demolido várias partes desse elemento. Mas voltando aqui à imagem que muitos que é um ex-voto, mas muitos dizem que não tem pintor sabido. Há uma probabilidade grande de ter sido João de Deus Sepúlveda, né, o pintor. Um grande pintor que estava aqui em Pernambuco, né, pintando várias igrejas barrocas, né, essas pinturas, e aí ele mostra um pouco dessa estrutura da cidade, né. A gente precisa ter uma imagem maior, né, para conseguir analisar melhor a cidade. Eu também mostro aqui um pouco desses sepultamentos e outras igrejas, a importância, a pujança que tinha de povoados, como a Igreja Nossa Senhora das Dores Nova Cruz, aqui a Igreja do Pasmado, né? E na verdade do povoado de Pasmado, né? Que tinha uma grande importância. Só levantando um pouco essa imagem, a gente vai ver aqui, né? A Igreja da Misericórdia, Cosme Damião, a Igreja de Convento de Santo Antônio. Descendo a gente tem, não muito bem feito, mas uma edificação maior, mas estaria aqui, né, a Igreja do Livramento, né, e já um pouco dessa representou, né, essa ocupação que tem do outro lado, onde daqui a pouco, em 1735, essa é a imagem de 1729, em 35 vai surgir a Capela do Livramento, aqui nesse ponto. Um fato muito importante dentro desse tempo que a gente está vendo a cidade crescer é o adensamento da cidade, né, que ocorre no século XIX, né, e a presença maior das casas em taipa, casas insalubres, e principalmente essas casas aqui do centro, que as casas que nós não temos mais hoje, eles eram um problema de fato, vários problemas de fato, né? Todas as edificações com a presença da Rua da Figueira por trás e o rio, era muito fácil de resolver os problemas sanitários. Muitas dessas casas e igrejas, né, se utilizavam por não existir o banheiro, né, na verdade. Os utilizava dos tigres, né? Tigres são os escravos que levavam aquelas caixas na cabeça ou nas mãos, com dois segurando, né? E levava esses dejetos para enterrar aqui, jogar no rio ou enterrar aqui nessa área posterior aqui. Essas edificações não tinham como fazer isso, né? E aí surgiu um outro elemento importante, que é o aumento do fluxo, né? A gente vai ter o aumento do fluxo, e no século XIX, né, a gente vai ver isso como um aumento muito grande das trajetórias. A gente tem hoje a BR-101, né? A BR-101, o que ligava passar para Paraíba, Goiânia, tinha que ser por aqui, por dentro. A gente não tinha outro caminho, né? E aí esse problema vai ser aumentado, né? A gente não tem o impacto da Revolução Industrial tão grande quanto na Europa, né? E a gente só vai se preocupar com a questão do carro, né? Na Europa, as aberturas das avenidas, destruindo os casarios antigos, foi a solução para colocar o metrô para pessoas irem para o trabalho, para a fábrica, né? Para ter aquele transporte, o saneamento. Então essas coisas, essas informações, essas soluções chegaram aqui no Brasil um pouco depois, aqui em Igaraçu.
Aqui mostra aqui um registro aqui de 1850 de Ferrer, inclusive o pintor, o fotógrafo que acompanhava o Dom Pedro, né? E eu fui a primeira pessoa a fazer análise dessa imagem e comecei a mostrei a muita gente, né? Ó, existia um casario que foi demolido. Olha aqui pela foto, ó. Aqui é a igreja de Corvo Damião e aqui é o museu. O que é que tem no beco aqui? Tem um beco nos dois? Uma casa. Se a gente aproximar, a gente consegue ver até uma pessoa conversando na janela com uma casa. Descendo um pouquinho mais, a gente não tem hoje Secretaria de Turismo e a biblioteca, onde foi um restaurante já aqui. O que tinha aqui nele terreno vazio? Tinha um terreno vazio até hoje. O que tem aqui? Casas, as mesmas casas que estão ali. Né? Então a gente vai ver que tem um correio de casas que vai até bem, né? Quase no final da ladeira. Né? Ajuda muito a provar. Aqui a gente tem a ponte ainda com uma outra estrutura, né? Ainda menor. O rio aí é bastante preservado, né? E a gente tem todas as construções presentes hoje, exceto essa construção enorme que tem aqui, que é na esquina, né? Que era um outro sobrado que existia em Igaraçu, né? Além do sobrado que vai ter aqui em cima, e o sobrado da casa paroquial, 2, aqui tinha mais um, no São Sebastião também tinha outro, e esse foi demolido também na mesma leva das casas para a passagem do carro, né? Uma edificação fantástica que foi perdida, né? Trouxe aí essa imagem, né? Essa imagem que eu prezo muito, eu consegui achá-la na USP, nos arquivos do Mário, né? Do Mário de Andrade, onde na década de 20, 28 provavelmente, ele teve Igaraçu junto com Tarsila, Oswald, Inácio Ferreira, Gilberto Freire, né? Que assessorando eles, e ele fotografou, né? Um conjunto de imagens, eu distribuí para algumas pessoas, né? Peço sempre que, quando mostrar a imagem, reconheça o pesquisador, né? Essa aqui é uma imagem que me orgulho. Inclusive, também essa imagem informei alguns pesquisadores estudiosos, e essa imagem também, aliás, diversas imagens sobre Igaraçu também estão no Diário da Manhã. Algumas pessoas têm também essa outra imagem, também, mas essa aqui tem mais qualidade, né? Eu utilizo mais essa daqui, a do Mário de Andrade, né? Por conta da relevância do que significa esse momento. E aí a gente vê o casario, um pequeno trecho, né, do casario, mostrando que essa rua aqui era tão estreita como a que desce a ladeira do Livramento, né? Uma rua estreita com aquele casario que a gente tinha visto, acabado de ver lá, né, naquela posição, né, entre a brecha entre a igreja e o museu. Né? Aqui também só um pequeno registro de um professor na década de 50, da FAO, a igreja do Livramento, mostrando ainda com o Largo do Livramento, ainda tinha aquela pracinha, né, um largo realmente. A gente também tem aqui o Largo de São Sebastião. Hoje a gente tem vários problemas de meio fio e tal, tem abrigo de ônibus, né? Então que dificulta a leitura do Largo do Livramento. A gente também tem uma dificuldade da leitura do Largo do Livramento aqui de São Sebastião, né, por conta dessas ocupações novas. Aqui só trouxe um pequeno registro da ruína da Misericórdia, a situação que ela estava aqui, né? Hoje a gente já perdeu muito mais elementos, perdeu elementos aqui não mostra ela toda, né? Que a gente tem esse elemento aqui, a partir daqui começa a ter o do altar. A gente já perdeu esse trecho, uma parte desse trecho, né? E antes aqui tinha uma janela. Aqui tinha uma janela. Igual essa. Aqui um registro de um outro prejuízo enorme que Igaraçu teve, que foi a perda aqui da Rua Terceira. A gente só tem o convento, né, daqui para cá, né? Aqui também ainda mostra aquele mesmo registro lá de Franz Post do muro do conventual, não só o muro, mas o portão dos padres aqui que levava, né, para porque não só os padres, mas outras pessoas também trabalhavam no cultivo aqui, né? E há pesquisadores que indicam e até a presença de senzalas ligado a algumas igrejas, alguns conventos, né? Porque os escravos serviam, né, uma prática comum. Então já se avançou isso e já há indícios bastante robustos, né,
desse trabalho escravo em algumas edificações religiosas. Esse trecho aqui da Igreja do Livramento a gente identificou ali em 28, anterior, a gente já não vê o casario que a gente sabe que existiu aqui. Aquela foto de 1850 do Ferrer, do fotógrafo do Dom Pedro, né, mostra que tinha um casario, então não existiu. Então, essa primeira abertura, muito provavelmente, vai casar com a demolição daquele casarão lá, ali perto da Igreja do Livramento, e aqui perto da igreja, né, a gente vai ver a demolição para que se abra, para que se consiga passar o carro. Porque os carros já estavam lá, existia um carro já em 1928. Né? Isso não vai ser suficiente, em 32 vai demolir o seu casario todo, não só para passar o carro, mas por conta das questões das mesmas lá da Europa, a questão do higienismo, do sanitarismo. Outros registros de algumas edificações, a questão dos sepultamentos, né, nas igrejas, né, não só nos ossuários, mas também nos pisos. No livro A Morte é uma Festa, do José Reis, ele conta, né, da importância que tinha os sepultamentos até então, até que o Pasteur, na França, descobre os micro-organismos, as bactérias, a infecção, a contaminação, como aquela matéria apodrecida poderia transmitir doenças. Então o medo dos mortos começou a ter um empecilho àquela normalidade de até então de sepultar dentro das igrejas. Sepultava, colocava-se ali o cal e ali se tinha missa. Né? Então, ao saber desses riscos, começou a se pensar nos cemitérios. Esse projeto aqui é o projeto do Mamed Ferreira, mesmo engenheiro que substituiu Voltaire no Recife, que fez o Teatro Santa Isabel, o Liceu de Artes e Ofícios, o mesmo engenheiro que fez o Ginásio Pernambucano e outras edificações importantíssimas, neoclássicas, também projetou o cemitério de Igaraçu. Escolheu o local e tudo mais, né? Mas tivemos problemas enormes, que o Dom Pedro mandou dinheiro para a Câmara de Igaraçu, e esse dinheiro foi, imaginem só, desviado. Então, a gente teve problemas na construção e teve que se fazer um outro. A gente vê o que tem hoje lá, não é esse projeto, pelo menos a parte do portão, né, a gente não vê essa estrutura, que seria belíssima, né, a gente não tem muito mais informações. Seria o projeto, né, do sanitarismo Mamed Ferreira. Isso em fim do século, meados do século XIX. Um pouco de como seria esse portão. A gente sabe que hoje lá tem uma voluta, né? O portão não tem essa meio, isso é muito próximo ao de Santa Amaro, né? Esse tipo de portão, esse tipo de gradil a gente não tem. A gente tem um gradil muito importante lá, muito bom, bonito, né? Mas não é esse aqui. Por fim, no século XX a gente chega e a gente encontra aqui todo um processo de adensamento de novas edificações ao redor do sítio histórico. E aí começam as preocupações, né, com o controle, né, das edificações, do patrimônio. Né. Então é na década de 70 que esse conjunto ele tem essa marcação aqui, ó, identificado, né. Foram vários especialistas que vieram e escreveram e estudaram e mostrando a importância dessa nova revolução, que era não são tombar os monumentos isolados, que a gente tem vários tombamentos aqui. Primeiro e mais importante, mais excepcional, rico, é o convento, a igreja de Convento de Santo Antônio, um barroco riquíssimo em nível nacional, é um monumento relevante, e foi tombado em 38. Na década de 51 a gente teve os tombamentos, a gente teve principalmente onde começou em 51 a reforma, né? Vamos falar, desculpa a palavra reforma, o restauro da edificação pelo ISFAM, né, que o altar não ficou completo, né, por conta da importância que tem esse elemento barroco, né, e os cuidados e a qualidade do projeto que se exige, da execução, da fiscalização, para se restaurar um monumento como esse. Então até hoje a gente não teve o restauro do interior da edificação, né, aguardando um grande projeto, a excepcionalidade da qualidade desse projeto, que nós também gostaríamos de ver acontecer.
e acompanhar de perto os órgãos pesquisadores da universidade, né, que é um momento ímpar, né, haja visto que a gente está desde 1951 com esse restauro que foi iniciado e paralisado. Nessa época de 51 se resgatou, né, essa fachada aqui, deixou de ter esses elementos ecléticos e voltou, tirou as camadas de reboco e voltou a ter outro frontão triangular. Ao tirar os rebocos aqui, o frontão triangular estava por perto. Tem várias imagens que mostram isso, né, que foi facilmente detectável. Ele não voltou o óculos, né, talvez uma falha de restauro, porque esse óculos estava presente e foi indicado por Post lá no século XVII. Então se tombou, né, essa construção, né, de uma cidade, né, antiga e preservada. É possível que com essa riqueza e essa excepcionalidade Igaraçu possa pleitear a sua presença na lista indicativa do Patrimônio Mundial da Unesco. Eu tenho trabalhado bastante nessa linha de atuação, né, com os pareceres, né, já fiz reuniões com o ICOMOS Nacional e nós temos várias ideias, né, e muita gente disposta a ajudar nessa grande empreitada, né, que é conquistar a primeira etapa, estar na lista indicativa da Unesco e depois começar a preparar o projeto, preparar a cidade, preparar a gestão, preparar os técnicos para que a gente consiga pleitear Igaraçu como patrimônio mundial. Então é uma estrada longa, né, que está aí pela frente. Um pouco dessas imagens mostrando a importância que a gente tinha no Largo do Livramento, que a gente não tem o largo mais por conta de ter uma praça aqui e uma parada de ônibus, né, e mostrando que os usos que foram feitos aí. Essa aqui é a primitiva, né, a gente vê ali ao longo, né, ao fundo, né, a gente ainda tem no mesmo nível do piso aqui, ó. Ainda que a ponte não tenha sido feita, aquela estrutura em concreto esdrúxula, né, que terminou levantando aqui, fazendo uma rampa, né, um sobe e desce aqui, e tirou esse mesmo nível que existia aqui na Rua da Ponte, aqui no fundo da Igreja de São Sebastião, né, nessa parte da Cidade Baixa, que foi tão importante comercialmente, que também foi chamado de Largo do Açougue, né, porque açougue era a moeda, era a carne, era a roupa, né, a roupa do boi. A importância do açougue. Essa imagem aqui é tirada de um Zeppelin, né, primeira vista aérea de Igaraçu feita, né, em toda a história, né, a gente vê muito bem, né, um pouco aqui até curioso, né, esse grande estrutura, né, de criatório de peixe, né, aqui perto do rio. A gente não tem mais o uso dele, mas mostra aqui já, né, o casario. Esse casario que foi demolido, né? Então essa imagem ela é bem reveladora. Aqui a gente vê aqui ao redor, né, que a gente vai perceber, né, que vai começar a surgir uma nova modalidade de feitoria, né, que a gente tem nova modalidade de periferia. A gente nos séculos passados, os escravos doentes, velhos e doentes e velhos, eles se ocupavam muito dessa área que ficou chamada de área do Rosário. Né? Por quê? Porque toda essa área aqui é uma área privilegiada, com casas, né? É uma área mais segura por conta do relevo. Aqui é uma área segura também por causa do mangue, por causa do porto, né? E a área menos protegida, inclusive por conta disso ter sido no começo colocada a Casa da Guarda. Então é uma área menos privilegiada, né? Onde aqui perto foi colocado o cemitério. Então aqui existia a Igreja do Rosário. Aqui existia uma ocupação dos negros, né? Então uma periferia, uma das primeiras periferias do Brasil, a gente encontra aqui, né? E uma lástima que a Igreja Nossa Senhora do Rosário, que é uma igreja do século XVII, a gente viu hoje uma ruína dela aí, e não está tombada por nenhum meio. Né? Então é isso que a história, né? A pesquisa histórica nos revela. É aí que entra o fato importante, é que em Igaraçu não é tombada a história. As pessoas evocam a história.
Porque a história de Itapissuma também é do século XVI. E o IFAM não está lá. Porque não é a história que é tombada. O que foi tombado de Igaraçu, que é patrimônio nacional de Igaraçu, é a sua arquitetura. São as suas construções. Isso não é história. Não é história isso aqui. Não é história social, é história cultural. Então, é a técnica construtiva, é a estética, é o material construtivo, é porque foi feito, como conservar. Se a gente encara de frente a verdade, que o patrimônio de Igaraçu não é só história, mas é a sua arquitetura, são as suas construções, a gente vai ter um problema. A verdade. A verdade é que se o nosso patrimônio são essas construções, a gente tem que conservar. O foco nosso tem que ser conservar. A gente tem que ter técnicos, especialistas, né? Uma estrutura administrativa para conservar edifícios, não para contar a história. Tem muitas imagens, né, que também vão revelando esse período posterior à demolição de 32, né, que chamava essas casas de casas fétidas. E inclusive em 32, o prefeito que autorizou a demolição disse que essas casas enfeiavam a cidade. Tem até o trechinho do texto aqui. Por quê? Porque inicialmente começou os carros, né, que eu falei que a BR passava aqui por cima, né? Com essa abertura da Rua dos Mulatos, começou os carros a circular nesse ponto, e os carros passando por aqui, pela Rua dos Ferreiros dos Mulatos, todo esse casario aqui era fundo dos quintais. E era bagunçado, né, na visão que ao ponto de dizer que enfeiava a cidade. Os fundos dos quintais não eram, né, não tinham um padrão construtivo, né, a gente tinha aquelas secas, todas aquelas tralhas, né, que enfeiava a cidade. Demoliu em 32, o Mário Melo, através da Assembleia Legislativa de Pernambuco, ele entrou com um projeto e conseguiu uma das primeiras ações, né, no Brasil, e tinham já outras, mas uma ação importante, preservacionista, né, de vanguarda, inclusive, no que em 1935 Igaraçu ela é reconhecida como uma cidade monumento do Estado. Essas imagens mostram um pouco da importância disso. Inclusive a gente vai ter uma outra aula falando sobre a questão do patrimônio, mas aqui essa imagem representa muito uma coisa importantíssima na gestão do patrimônio de Igaraçu. Se a gente reconhece que o patrimônio não é aula, não é a história, o patrimônio é construções, arquitetura, a gente vai ver que aquilo que está no cruzeiro e também está aqui nessas edificações, chama-se pátria. Se a gente perder nosso tempo, ou usar nosso tempo, investir nosso tempo em ler o documento que tombou Igaraçu em 72, vai ver que é proibido interferir e remover a pátria. A gente tem que saber como tratar essa parte. Então a gente tem vários problemas de cuidados das técnicas tradicionais e como cuidar da edificação. Eu não vejo isso em Igaraçu, né? A questão da pintura, da manutenção, da técnica construtiva, né? A gente já teve até um momento bom, né, que a gente teve um CVT, né, Centro de Valorização do Trabalho, onde ensinava essas técnicas, né, a preocupação, mas não é só ensinar, é gerir a conservação dessas edificações. E eu já vi pessoas responsáveis pelo patrimônio com jato d'água, cloro e outros produtos, tirando o que chamavam de lodo, na verdade é crosta negra, pátina biológica, que é proibido se mexer em público lá, junto com um funcionário arrancando a pátina. Mas já um nível, né, de um desse profissional, né, dessa pessoa, né, encarregada, né, do patrimônio, causando um dano ao patrimônio, inclusive um dano legal. Essa imagem é outra imagem que eu pesquisei em 2012, também trouxe para Igaraçu e passei para algumas pessoas que Mochacetos Ferreira serviu muito bem, né,
para a gente mostrar que aqui existiam portas e janelas, né, que foram, a gente passa lá hoje, está refeita, né, e foi fruto desse meu trabalho de pesquisa, né. Aqui é uma imagem do Mário de Andrade, que ele mostra um pouco, né, a situação que estava aqui, né. A gente vê que tinha um pouco de calçamento, né, que vai se perdendo, a gente não está cuidando, né, porque a gente não cuida não tem esse foco de cuidar das construções, mas cuidar da história. Em algumas pesquisas, no próprio IFAM, na biblioteca do IFAM, eu trouxe essas imagens, né, de que hoje a gente vê que esses quadros e alguns mobiliários desses estão lá no convento de Santo Antônio, no Museu Pinacoteca, mas antes, primitivamente, eles estavam ali, na lateral, no corredor lateral, onde é o ossuário, estavam perto da sacristia também, estavam espalhados naquela área, né, aqui está vendo. Aí um desenho da matriz, né, ficou até 1951 dessa forma. A reforma, né, na verdade é um restauro, né, onde foi se descascando, o reboco fazendo a prospecção e descobrindo os elementos espúrios, né, e já tinha essa informação, né, e se mexeu com a intenção de voltar no tempo, né. Não é completamente recomendável nas teorias de preservação, mas de fato foi isso que ocorreu, né. A gente teve a recuperação dessas aberturas, dos nichos, né, da verga, né, que trabalhava de cantaria, exceto o óculo que não ocorreu dessa forma. Um pouco do interior, né, nesse período desse restauro, pavimento superior, e só um registro de que existem outras especificações relevantes da arquitetura rural, né, que é muito relevante e que a gente aponta até como uma falha de todos os tombamentos feitos no Brasil, onde na verdade se pensa em preservar e se tomba, preserva-se, né, salvaguarda a parte urbana da cidade, mas as cidades não existiam, faziam parte, eram suas pernas e braços os engenhos. Hoje a gente vai visitar a cidade, pessoas avisadas a visitar a cidade histórica, e ali se conta uma história urbana, quando na verdade esse circuito de associação turística jamais poderia estar desconectado da verdade que eram seus engenhos. Então essa é uma coisa que a gente tem que retomar, né, e rever um pouco disso. Aqui na época está fazendo um projeto, né, de estabilização, né, e depois fiz o projeto de restauro também da igreja do Pasmado, imagem aqui do casarão do Engenho Monjope, né, aqui também um pouco do altar da igreja do Pasmado, aqui a nave também do couro, onde foi roubado tudo, falta de uso, né, roubaram todas as esquadrias, portas, sobrou as madeiras mais pesadas do couro, né, mas podiam ter levado, mas não entendi o motivo, não teve tempo, alguma outra dificuldade de arrancar da parede, né, mas levaram tudo. Hoje ela foi recuperada a coberta, né, foi feita uma repintura com cal, né, e fechado, né, essas aberturas todas fechadas, as do alto eu indiquei ficar tipo treliçado, né, para que conseguisse respirar, né, e está lá esperando a execução do projeto de restauro, que foi executado o projeto, né, falta executar a obra. No IFAM também encontrei algumas pesquisas aqui, algumas imagens interessantes, aqui já da primeira praça anterior a essa aqui, que já ocupou ali o Largo do Livramento, né. Essa imagem também, que tem pequenos banquinhos, é muito interessante, né, mas em outras fotos você mostra aqui esse largo totalmente aberto, né. Tem muita imagem aqui no IFAM, na biblioteca do IFAM. Isso aí foi no IFAM ainda quando estava no Museu da Abolição. Quando eu fui para essa pesquisa, estavam se apontando para a mudança, né, aquele endereço lá na bairro da Boa Vista. Aqui também mostra aqui esse largo, né, da São Sebastião, ainda sem um abrigo, né, de ônibus aqui no centro, dificultando o entendimento do largo. Aqui a gente mostra a igreja solta, né, inclusive com o seu quintal onde é preservado. Hoje em dia já isso aqui está ocupado, né,
tem bastante imagem dessa área central, né? Aqui a ladeira que vem do convento, né, e vai para o Livramento, mostrando aqui o casario, esse casario importantíssimo, né, que é um casario ligado ao porto. Esse casario, inclusive, a gente vê hoje, ele é mais baixinho, pelo menos 50 centímetros, ele era mais alto de 50 centímetros, porque na verdade essa ladeira que vem, essa linha aqui, ó, aqui a gente teve um aterro violento de quase 50 centímetros por causa das chuvas, e aterrou essas casas aqui, ó. Aqui a gente tinha uma ladeira, aqui nessa rua, depois da esquina, perto da esquina a gente tinha uma baixada muito grande, e aí todas as casas tiveram que levantar seus pisos, e aí as casas hoje são bem mais baixas, mas na verdade não eram casinhas, não, eram casas tão interessantes quanto estas. Aqui mostra importante, né, essa imagem aqui da ladeira do Livramento, uma outra imagem também que mostra aqui logo após a demolição do casarão que tinha aqui, né, a gente não tinha nenhum muro, nada e tal, e hoje a gente precisa até rever como é que é esse tratamento desse muro aqui, né, para ter uma melhor ambiência com o casario. Por fim, a gente tem alguns registros que eu coloquei como as portas de saída, né, da cidade antiga, né? A gente tem uma saída ali mais ao sul, pela Rua dos Ferreiros, né? Depois daquela ladeira, né, a ladeira que vai para Misericórdia, né? A gente não tinha, só tinha poucas casas aqui. Aqui é uma saída de casas pela rua de cima, né, pela rua direita da Misericórdia, né, pela rua que passa lá em cima, né, a gente tem essas duas casas, a gente não tem tido cuidado nenhum com ela, com a preservação delas. E essa aqui é uma saída norte, né, onde aqui inclusive esse muro, né, a gente tinha uma construção que a gente não tem mais, onde hoje está o TRE, né, mas aqui já é a saída sul. Pessoal, agradeço a atenção e no próximo vídeo vamos estudar um pouco sobre como foi construído, a ideia do patrimônio, como foi tombado, quais são os valores, um pouco sobre os pareceres. Obrigado.